Bora, galera, iniciar mais uma live. Tudo bem? Vamos ver, vou esperar o pessoal chegar um pouco aí. Para nós bater um papo sobre literatura hoje, né? E sobre projetos, e sobre curiosidades, sobre histórias pitorescas e tudo mais. Foram temas que foram sugeridos aí durante a semana. Um pouquinho mais frio hoje, né? Mas vamos lá. Sem só não ganha, né? No pain alguém. Iniciar mais uma semana. Já tô ouvindo o Fim aí online. Valeu, Fim. Iniciar mais uma live aí, vamos falar de assuntos diversos hoje. De alguns assuntos que foram sugeridos durante a semana aí, aqui na página. Bom, tem aqui, foi sugerido a gente falar um pouco sobre esoterismo, foi sugerido nós falar um pouco sobre o meu processo de criação literária, foi sugerido falar também sobre história e desenvolvimento da maçonaria até os dias atuais, ritos e particularidades. De repente, se der tempo, a gente fala sobre isso também. Também relações de instituições inusitadas, situações inusitadas da minha vida como jornalista e artes marciais. Então, assuntos que eu gosto, cara. Foram sugeridos aí pelo Sete, pelo Felipe Randon Apolinário também, falando sobre filmes. Enfim, vamos falar sobre bastante coisa. Esperar o pessoal chegar um pouquinho mais e a gente vai começar a nossa live. Tudo certinho com o som aí? Tá todo mundo ouvindo bem? Certinho? Vamos lá, então. Vamos ver o pessoal chegando. Estou vendo o Guilherme Mateve ali também, chegou. Pessoal, se estiver chegando aí, dá um alô, dá um olá, diz como é que tá o som aí, para nós começar a falar sobre os assuntos que a gente se propõe a, a falar aqui na nossa live de hoje. Esperando o pessoal chegar, velho. Tô esperando o pessoal chegar. Então, o pessoal que estiver online aí, ah, vamos ver aqui. Conclamando o pessoal aí a participar. Vamos lá, se tem mais gente aí. Vamos começar então. Que esse vídeo posteriormente será disponibilizado no YouTube, né? Então vai ter bastante gente aí que vai poder acompanhar na sequência. Como as visualizações durante a semana no YouTube têm sido bem bacanas, tá? Tem sido bem legais aí as visualizações e talvez agora eu vou aproveitar e compartilhar na minha página pessoal o nosso vídeo aqui também para que todo mundo que não está curtindo a página, né? Página Diego Franzi, jornalista e escritor, o pessoal pode já acompanhar aí também. Deixa eu só ajeitar aqui, antes de nós começar de fato a falar sobre os assuntos que a gente. Buenas, grande abraço para o Zulian, nosso grande irmão aí, grande irmão Zulian, vice-presidente da PAEL, grande Zuliana. Então vamos compartilhar aqui sobre vários assuntos, né? Então vamos começar aí a trocar algumas ideias bacanas. Vocês podem também sugerir o tema durante a live, tá? Para a gente ir falando. Então, deixa eu botar aqui uma. Vamos lá. Começando então a nossa live de fato, tá, galera? Começando a nossa live de fato aí, compartilhei. Agora eu acho que vai começar a vir as visualizações. Então vamos começar com os assuntos que foram sugeridos para a gente, né? Assuntos que foram sugeridos durante a semana. E eu vou voltar aqui ao tópico de sugestões. Mandar um abraço para o Marcelo Silva, que também está nos assistindo. Vamos lá então. Inicialmente, vamos falar sobre o que foi sugerido aqui primeiro, sobre esoterismo ocidental. Bom, o esoterismo ocidental. O que seria o esoterismo ocidental? E eu vou tentar falar sobre todos os tópicos que foram sugeridos, que seriam o esoterismo, sobre criação literária, sobre maçonaria e também sobre jornalismo. Então, vou tentar falar sobre tudo isso aí na próxima hora. Então, o pessoal participando, interagindo aí, fica bem bacana também, né? Então vamos lá. História do esoterismo ocidental. O esoterismo ocidental
ele surge, nós temos que analisar o seguinte: o esoterismo ele se tornou muito popular nos últimos anos, nas últimas décadas, através de algumas figuras icônicas, certo? Entre as quais a gente pode citar a Helena Petrovna Blavatsky, né, que é a fundadora da Sociedade Teosófica, e dentro de outras situações mais heterodoxas, né, a gente pode citar o Aleister Crowley, né, a gente pode citar o Gerard Anaclet Vicente Encausse, também conhecido como Papus, né. Eu vejo muita gente falando nas lives, né, Papi ou Papis, mas não é nem Papi e nem Papis, o nome dele é Papus. Papus é uma palavra de origem grega, né, então não é Papi, é Papus, né. Então, o esoterismo ocidental ele ganha muita força com esse movimento, né? Então a gente diferencia. E eu vi já erros, por exemplo, dentro de um movimento teosófico aqui no Sul, que eles realizaram um encontro interreligioso de várias tradições e eles colocaram alguns movimentos que não são tradição ocidental como tradição ocidental porque são brasileiros, né? E a tradição ocidental ela não está relacionada em absoluta geografia, né? Ela está relacionada a outras circunstâncias. Então eu não posso dizer, por exemplo, que a Umbanda é uma tradição ocidental. Que a Umbanda não é uma tradição ocidental. Embora ela tenha sido criada e desenvolvida no Brasil, ela não é uma tradição ocidental, certo? O que seria a tradição ocidental? A tradição ocidental ela acompanha muito o surgimento do rosacrucianismo, ali no século XV, XVI, né? Século XVI. 15, 16, 17, por aí, né? Então, o que acontece? Em 1614, 1615 e 1616 foram publicados três manifestos que deram ao mundo a notícia de que existia uma ordem chamada Rosa Cruz. Aí o que acontece? O primeiro manifesto ele se chama Fama Fraternitatis, né? O segundo manifesto ele se chama Confessio Fraternitatis. O Fama Fraternitatis é de 1614. O Confessio Fraternitatis ele é lançado em 1615. E depois veio um outro manifesto que tinha uma linguagem um pouco diferente dos outros dois, que os outros dois realmente eram manifestos, eles traziam o modo de pensar rosacruciano, enquanto que o terceiro manifesto, ele traz uma história, ele é um romance iniciático, ele é uma alegoria. Esse romance se chama Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkreuz, ou Casamento Alquímico de Christian Rosenkreuz, eu ainda já vi tradução como Casamento Químico de Christian Rosenkreuz. Por que casamento químico? Porque em inglês esse manuscrito é conhecido como Chemical Wedding, que é o mesmo nome do disco do Bruce Dickinson, né? E também é o nome do filme que Bruce Dickinson lançou. Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, o Chemical Wedding, que teve inspiração direta nos manifestos Rosa Cruzes, tá? Aí o que acontece? O que a Rosa Cruz traz em si? A Rosa Cruz ela tem um tríplice aspecto e esse tríplice aspecto ele direciona o esoterismo que nós conhecemos como ocidental. O que seria esse tríplice aspecto? O Rosa Cruz ele tem obrigação de estudar hermetismo, que daí entra também a situação de alquimia, né? Ele tem que estudar essa situação de hermetismo, alquimia. Ele tem que estudar a situação de astrologia, né? O Rosa Cruz, naquela época, não era considerado completo se ele não conseguisse ler e estudar um mapa astral, por exemplo, ou fazer um mapa astral, ele era considerado um manco. Ele não tinha aquele elemento para fazer, então ele não era considerado um iniciado completo. E o outro elemento que a gente trazia que a gente traz, né, é o da Cabala. Então são três elementos. Só que a Cabala do rosacrucianismo, que também é conhecida como Cabala hermética, porque ela está associada ao hermetismo, ela é diferente daquela Cabala judaica. Por quê? Porque a Cabala judaica, ela vela em si um dogma. E esse dogma da Cabala judaica, ele está relacionado a, ao Antigo Testamento, tá? Ao Pentateuco, mais especificamente, né? A Torá. Então, o que acontece?
A cabala hermética, ela bota um elemento cristão dentro desse elemento da cabala. Então, hoje, tu não vai ver um rabino falar sobre cabala com um cara que diz que estuda cabala cristã, porque ele estaria profanando o seu estudo, né? Ele estaria fora daquele alinhamento. Então, a cabala cristã, ela coloca um elemento, por exemplo, as 4 letras que nós temos, né, no tetragrama, que a gente fala que é o Iová, né, que é o Ievé, é Yod, Re, Vo, Re, Ievé, né, Yod, Re, Vo, Re. A cabala cristã, ela pega o Shin, né, o Shin, o que seria o Shin? O Shin é a última letra do alfabeto hebraico, né, e aliás, a penúltima, né, ela é relacionada ao número 0, e ela é relacionada no tarô à carta do louco. Esse Shin, se nós formos analisar, como é que se escreve Jesus, né? Yeshua em hebraico. Yeshua em hebraico se escreve Yod, Shin, Vo, Ain. Yeshua, né? Aí o que acontece? O nome Yeshua, todo ele está dentro do Shin. Se vocês observarem a letra Shin, nós temos um Yod nele, nós temos o próprio Shin, nós temos um Vo, né? Que é aquela letra que parece um L invertido, e nós temos um Ain, que é aquela letra que parece um Y, né? Então, nós temos Yod, Shin, Vo, Ain, que é o Yeshua. Então, o verbo na letra e a palavra na letra e a letra na palavra. Né? E daí nós temos o Shin, que é completo, que também está relacionado, se nós formos analisar a letra Shin, ela é tipo, se vocês analisar, ela é muito semelhante a 3 velas acesas, né? E essas 3 velas acesas, que também estariam relacionadas às virtudes do Espírito Santo, elas são colocadas no meio da criação do Jeová, né? Do Ievé. Então, tu colocou no meio. Por isso que a gente tem aquele pentagrama, aquele pantáculo muito famoso que a gente vê em qualquer loja de esoterismo, que tem tipo um losango, e dentro do losango, tal que eles dizem que é o nome místico de Jesus. Certo? Esse pantáculo ele foi criado por um cidadão martinista chamado Vassariá, aqui no Brasil. E aí, esse pantáculo, ele traz em si o mistério da cabala cristã. Ele traz em si esse mistério, porque tu colocou a letra na palavra, a palavra na letra, tu colocou a coroa do Cristo dentro da criação. Certo? Então, a cabala cristã, por que eu estou falando de cabala cristã? A cabala cristã está necessariamente vinculada à tradição ocidental. Nós temos, então, dentro da tradição oriental, aquelas meditações japonesas, reiki, hinduísmo, enfim, aquilo que a Blavatsky, um grande abraço, Adriano, muito bom a tua chegada, sempre colabora com boas coisas, é um grande conhecedor. Aí o que acontece? A cabala cristã, ela está relacionada a isso, né? Então, quando o Papus, por exemplo, cria a ordem martinista, lá no começo do século XX, o que ele está tentando propor? Ele está tentando propor um equilíbrio ao excesso de orientalismo que a Helena Blavatsky trouxe, né? A Helena Blavatsky, ela fez uma pesquisa, ela foi em muitos lugares, ela foi na Índia, ela foi na Rússia, ela foi na Polônia, ela foi no Oriente, ela conheceu muita coisa, recebeu muita coisa, só que ela não criou, dentro disso, um sistema ritualístico. Ela criou um sistema quase mais de contemplação. Se nós formos analisar nas obras da Blavatsky, nós não temos referências, por exemplo, à magia, à teurgia ou operações. Né? Nós temos, dentro das obras da Blavatsky, uma referência, por exemplo, à meditação, à contemplação, à adoração, mais místico, né? Enquanto que o Papus, ele propunha uma via mais de ação, que era mais propícia ao homem que vive no Ocidente. Né? Então, por que eu estou dizendo que a questão da tradição oriental não está diretamente ligada à geografia, e sim ao modo de vida? Quando o Papus propõe a criação da tradição ocidental, e eu não preparei nada disso, eu tô falando de improviso, tá, galera? Não tô lendo nada. Quando o Papus propõe a criação, então me corrijam se eu estiver errado também, fiquem à vontade.
quando o Papus ele está propondo a tradição da criação ocidental, ele está tentando trazer para a vida nossa, daqui do Ocidente, que tem uma cultura totalmente diferente lá do Oriente, aquele arcano, aquele ensinamento. Né? Então, quando o Papus propõe a cabala cristã, ele está dizendo que não adianta, o ocidental ele não vai conseguir ficar 3 dias meditando em cima de uma montanha, porque a vida dele é diferente, o estilo de vida dele, e ele não tem o dinamismo. Eu vou dar um exemplo, já que pediram para falar de arte marcial, eu vou dar um exemplo de uma adaptação que foi feita para facilitar a vida do ocidental, que é na arte marcial. Antigamente, na arte marcial, a gente poderia dizer que existiam 2 faixas, era a branca e a preta. O cara teria que ficar 10, 12, 15 anos na faixa branca para depois pegar a preta. E não tinham faixas coloridas. As faixas coloridas elas foram acrescidas porque o ocidental não tem a persistência do oriental. Então ele precisava daquele estímulo de frequentemente estar trocando de graduação e avançando para chegar na maestria. Ele não tinha aquela persistência que um oriental tem de ficar 12 horas em cima de uma montanha tomando chuva para receber um raio de iluminação. Ele não tem. A formação cultural e física dele é muito diferente. Então é por isso que a tradição ocidental ela precisa também. Na realidade, a sabedoria é infinita, a sabedoria da divindade, e os arcanos estão na natureza. A gente vai aprender a verdadeira iniciação observando e interagindo com a natureza. As tradições oriental e ocidental, elas servem como um facilitador de compreensão, para a gente conseguir entender e internalizar esses arcanos. Né? Então, esse é um ponto. Esse é o ponto. Então, o que seria uma tradição ocidental? A tradição ocidental seria uma adaptação feita para a gente compreender os arcanos da natureza de acordo com o nosso modo de vida aqui no Ocidente. Né? E aí, o que eu posso dizer? Cite exemplos de tradição ocidental. Ordem Rosa Cruz é uma tradição ocidental. Cabala hermética é uma tradição ocidental. Maçonaria é uma tradição ocidental. Esses elementos são mais voltados a nós, né? Uma cultura diferente, né? Não estou dizendo que é melhor nem pior, é apenas diferente. Então, esse é um ponto que a gente vai trazer. Então, eu acho que eu falei, não sei se alguém tiver alguma colaboração, comente aqui, né? Sobre tradição ocidental. Próximo tema que foi proposto, eu posso voltar ao tema também se vocês comentarem, tá? Posso voltar ao tema anterior. Outro tema que foi, como funciona o seu processo de escrita de romances? Está perguntando aqui o 7, né? Bom, escrita de romances, como é que funciona? Eu tenho uma facilidade muito boa em criar histórias. A minha mente viaja bastante, sabe? Mas, às vezes, a gente tem um bloqueio literário, bloqueio criativo. Então, o que eu faço? Eu assisto muita série, eu leio bastante, eu assisto muito filme, para tentar ter ideias e ganchos para conseguir dar andamento a essas histórias. O meu processo de escrita, por exemplo, eu vou citar o Tempora Austin, que foi o último romance que eu lancei, né? Quando eu lancei o Tempora Austin, lá em 2015, as ideias vinham e eu anotava ela em tópicos numa agenda, né? Então o que eu pensava assim, ó, bah, vai morrer tal personagem, mas tô no meio da história, né? Então, ó, eu criava tipo um roteiro em tópicos, né? Eventos para acontecer no próximo livro, nos próximos capítulos, pá, 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 pá. E na medida que eu fazia esse evento acontecer, eu riscava o tópico. Então, esse é uma bengala que eu utilizava para essa criação de escrita literária, né? Que eu usei no Tempora Austin, por exemplo. Como é que veio a inspiração do Tempora Austin? Veio no jornalismo. Quando eu era mais jovem, lá em Cruz Alta, teve um crime, um assassinato, e esse assassinato envolvia um grupo satânico. E, enfim, teve rituais em cemitério, teve pessoas sendo torturadas, teve pessoas sendo ameaçadas, teve atos de vandalismo, teve um monte de coisa, né, nesse caso. Aí o que acontece? Eu fiquei impressionado com aquilo, como não deixaria de ser diferente. Eu via as apreensões que a Polícia Civil fazia na época. Tipo, tinha um livro que me chamou muita atenção, que quando eu entrei na sala do delegado, em cima da mesa dele tinha uma pilha de livros, e um dos livros que estava no topo da pilha se chamava Biografia do Demônio. Aí eu fiquei, pá, eu até brinquei com o delegado, pá, delegado, o senhor anda lendo a biografia do demônio? Aí ele disse, isso aí é o tipo de coisa que eu tive
que vê, né, pra, nesse caso. Mas resumindo, foram um rapaz foi morto no num ritual satânico dentro do cemitério municipal de Cruz Alta. O corpo dele foi escondido dentro de um túmulo. Posteriormente, a Polícia Civil conseguiu descobrir isso através de uma confissão de uma cúmplice desses eventos. Aí o caso foi dissolucionado e tudo mais. E quando eu comecei o Temporal Austin, eu tive a ideia de escrever algo parecido, porque na época eu já achava, isso aqui era uma coisa que rendia um filme, rendia um livro, rendia uma história, né? E só que daí, quando eu comecei a escrever o Temporal Austin, eu tinha assistido já pela milésima nona vez o Poderoso Chefão, né? E quando eu criei o Temporal Austin, eu pensei assim, mas tô na Serra Gaúcha, uma região colonizada por italianos, muito bem colonizada. Não consigo pensar em outro povo que conseguiria pegar meia dúzia de rocha no alto de colinas, na serra mesmo, e transformar nesse progresso que nós temos hoje em dia, que é aqui a região metropolitana da Serra Gaúcha, né? Aí o que acontece? Com esses italianos, eles têm algumas sociedades que são lendárias dentro da Itália, né? Nós temos, por exemplo, os carbonários. Nós tivemos aqui a Revolução Farroupilha, nós tivemos a presença de pelo menos dois carbonários ilustres, que eram o Luigi Rossetti, que era o jornalista que fazia o relato, né, das progressões das tropas farroupilhas, e nós tínhamos o Giuseppe Garibaldi, né, que era considerado herói, considerado por outros um corsário, é considerado o herói de dois mundos, né? Então, o Garibaldi tinha essa filiação, essa vinculação carbonária. Até no filme, no seriado A Casa das Sete Mulheres, tem uma referência bem legal dos carbonários, quando o padre, que é irmão do general Bento Gonçalves, ele chega na fazenda do general Bento Gonçalves e fala o seguinte: eu vim aqui ver minha família e encontro a casa cheia de carbonários. Ele, e a outra vinculação de carbonários que eu vi, que foi bem bacana, foi do ministro Sérgio Moro, né? Que ele fala lá no discurso de renúncia dele, né? Ele diz assim, ó, eu não tenho vocação para carbonário, né? Vocês vão lembrar que ele fala isso. Pouca gente entendeu, né? Mas o carbonário, na realidade, ele está protegendo, ele está, enfim, tá. É um contexto mais complexo que eu expliquei na primeira live aí da declaração do Moro, não tenho vocação para carbonário, né? Mas quando eu criei o meu livro de 2015, eu quis misturar essas entidades, né? Então eu peguei e pesquisei muito, muito. E um lugar que eu achei muita referência da máfia foi a Operação Mãos Limpas, né? Que tinha uma vinculação direta do do Alberto Youssef, né? Ele estava envolvido nessa situação da Operação Mãos Limpas e o próprio Juiz Sérgio Moro, né? Aí o que acontece? Nós tivemos naquela época uma descoberta de um envolvimento da 'Ndrangheta, que é a organização mafiosa mais famosa da atualidade. Para vocês terem uma ideia, 70% da droga que circula na Europa, ela passa por um porto de Goiatauro. E lá no porto de Goiatauro é um quartel-general da 'Ndrangheta, né? Então, a 'Ndrangheta é uma instituição mafiosa familiar que funciona em clãs. E quando eu criei o Temporal Austin, eu trouxe para a Serra Gaúcha um núcleo da 'Ndrangheta, fictício. Importante frisar. A história se passa numa cidade fictícia, também é importante frisar. E aí, dentro disso, a história, uma premissa, né, da história, o livro já está disponível em PDF também para quem quiser adquirir gratuitamente. A premissa da história é o seguinte: uma moça é assassinada num ritual satânico dentro de uma igreja numa cidade da Serra Gaúcha. E aí, a moça, ela é filha do chefe da 'Ndrangheta, né? Aí, resumindo, a polícia está atrás dos satanistas e a máfia também está atrás dos satanistas. E aí tem aquela correria, aquela loucura. E eu espero que o pessoal goste. Eu vou dizer assim, ó, eu fiz a edição do livro físico e felizmente o livro físico esgotou. Tanto nas livrarias aqui da Serra Gaúcha, quanto lá em Cruz Alta, que é a cidade de onde eu sou oriundo, né? Bem como em Porto Alegre. Eu deixei numa livraria também
esgotou. O Temporal Austin não tem mais físico para venda. Talvez a gente já está até estudando uma possibilidade de uma segunda edição do Tempora, né? Mas, em princípio, esgotou o Temporal Austin. Então, quem quiser adquirir o Temporal Austin, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook e tal, que eu mando o PDF aí graciosamente, tá? E nas livrarias editor, eu fiz muitos eventos de divulgação, feira do livro, fui em algumas lojas maçônicas também para fazer divulgação e realmente a saída foi muito boa do Temporal Austin. Então, eu tenho a agradecer não só pelo pessoal que adquiriu, mas o pessoal que manda aí seus feedbacks, eu gostei disso, não gostei daquilo, achei aquele personagem meio mais ou menos e tal, gostei muito daquele personagem. Esse tipo de coisa é gratificante para o escritor. Os meus próximos 2 livros, terminando a situação da criação literária que me foi perguntado, eu estou escrevendo um livro chamado A Pedra Oculta, que é um romance iniciático que acontece ambientado entre a Guerra do Paraguai e a Revolução Federalista de 1893, e ela narra a história de um imortal, um homem que tem a pedra filosofal, e ele está fundando uma confraria iniciática dentro desse contexto de guerra que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul do século XIX. E aí eu tento botar muitos arcanos iniciáticos dentro desta obra, né? Assim como também tento explorar a história do Rio Grande do Sul, que é muito rica, né? No século XIX, por exemplo, a gente passou por pelo menos 3 grandes revoluções, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E realmente, a história é bonita. Mandar um abraço para o Matheus Furtado, para o César Fires Bino, para o Nalém, para o Leonardo Marangon, também para o Lucas Moraes Sitiá, grande irmão Lucas Moraes Sitiá, o mestre do GOB RS, que também está nos acompanhando aí nessa live. Bom, seguindo então a situação da criação literária, além desse livro, A Pedra Oculta, que está em fase de finalização, estou revisando, de repente tirando algumas partes que talvez tenha sido exagero, ou que não somam muito na história, enfim, eu estou dando uma revisada, uma enxugada nesse livro. E o outro livro que eu estou escrevendo, e ontem eu escrevi quase 50 páginas, é um livro sobre maçonaria. Então, estou terminando também esse livro sobre maçonaria, com algumas obras, alguns trabalhos maçônicos que eu fiz, bem como perguntas mais frequentes sobre maçonaria, importância histórica e social da maçonaria anteriormente e atualmente. Então, estou fazendo. Esse não é romance, é mais uma apresentação minha aí sobre o tema maçonaria. Faz anos que o pessoal pede para me escrever, eu nunca tinha escrito e resolvi escrever e realmente começou a ser gratificante. Então, são essas 2 obras que eu pretendo lançar entre esse ano e o começo do ano que vem, que é A Pedra Oculta e esse livro de maçonaria chamado O Legado do Aprendiz. São 2 livros aí que a gente vai trabalhar para lançar ainda esse ano, se possível. Esperamos também que essa pandemia atrapalhe menos, né, esses nossos projetos. Outra pergunta aqui, que nós estamos respondendo, relato sobre a vida de escritor. Eu comecei como escritor já na escola, eu gostava quando tinha redação, e depois eu comecei a fazer redação quando eu não era mais obrigado a fazer redação, né? Começar a criar redações, criar historinhas. Eu lembro que eu criei um personagem chamado Super Comunista em 1991, quando estava no primário ali, eu criei esse personagem, né? E tinha os vilões e tal, e enfim, eu criava personagens, eu criava histórias, eu criava lendas, eu fazia fábulas, né? Então são coisas assim que realmente vale a pena a gente debater, trocar ideias. Eu estou dando uma olhada aqui se está chegando mais mensagem, né, galera? Mas em síntese a gente vai batendo papo aí, pessoal. Leonardo Aires de Oliveira também está acompanhando, Marcos Rogério Balestra também nos acompanha aí nessa live. Boa tarde aí, César. Qualquer pergunta aí pode ir fazendo também, tá? Tô pegando os tópicos que foram mandados durante a semana, né? Situações inusitadas da sua vida como jornalista. Cara, teve um monte, velho. Teve um monte. Assim, ó. Exemplos, eu já peguei casos de preso me ameaçando quando eu fui tirar fotos deles, histórias estranhas. Já fiz matéria sobre história de aparecimento de OVNI, ó, camiseta.
História de aparecimento de OVNI. Eu já fiz matéria sobre ah, personagens pitorescos que, inclusive, esses personagens pitorescos, e os meus dois primeiros livros, eu posso dizer que surgiram através do jornalismo. A primeira história pitoresca, o meu primeiro livro, né, que é sobre, foram histórias pitorescas de Cruz Alta, que eu acabei botando o nome depois de Lendas Urbanas de Cruz Alta, porque o pessoal aumenta também, né? O pessoal aumenta. Então nós tínhamos lá em Cruz Alta alguns indivíduos, eu pegava aquela ocorrência de lesão corporal e eu tinha um jornal diário com uma página por dia para fechar, com notícias de segurança pública, numa cidade de 60 mil habitantes. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que usar minha criatividade para aumentar aquele texto, para fazer aquele texto ficar bonito sem inventar nada, sem. Enfim, eu tinha que dar uma enfeitada, uma rabuscada. Né? E aí surgiram matérias aí que o pessoal lembra até hoje, do Diário Serrano, né? Que tinha um louco da cinta, que era um homem, eu pegava uma ocorrência de lesão corporal é, e o cara batia com a cinta nas pessoas, né? E aí eu criei essa alcunha o louco da cinta e começaram a aparecer várias ocorrências desse homem batendo com uma cinta em pessoas, né? Até depois que eu saí do Diário Serrano, eu vi mais duas matérias aí de ataques do louco da cinta. E tinha a gangue do susto, que era uma gurizada que andava com uma buzina de caminhão nas esquinas, dando susto nas pessoas. Tinha um rapaz aí que começou a copiar aquele filme Me Prenda-me Se For Capaz e começou a aplicar golpes com cheques falsificados na cidade. Enfim, essas histórias eu juntei algumas delas e coloquei a Ladra do Beijo. Quem não lembra da Ladra do Beijo? Aquela mulher que chegava lá, uma mulher bonita, linda, cheirosa, perfumada, e ela chegava lá e dava-lhe um beijão na boca do cara do nada, o cara se sentindo o sedutor, o gostoso e tudo mais. E depois que ela ia embora, o cara dava falta da carteira. Né? Então, esse tipo de notícia me inspirou muito assim, histórias curtas que eu fiz que renderam o meu primeiro livro, o, o Lendas Urbanas de Cruz Alta. O segundo livro, o Temporal Austin, ele já também veio do jornalismo, mas ele veio de uma situação de cobertura policial do caso mais emblemático que eu acompanhei como repórter policial até hoje, que foi os assassinatos, né, o assassinato do Wanderson Alves num ritual satânico em Cruz Alta no começo dos anos 2000. Bom, mais uma aqui. Artes marciais e esoterismo. Bom, eu comecei nas artes marciais aos 5 anos de idade, eu fazia karatê Shotokan com o meu pai, que era faixa preta de terceiro dan de judô, Kodokan, e de segundo dan de karatê Shotokan. Eu comecei no karatê Shotokan. Posteriormente, como meu pai tinha os seus afazeres profissionais e não tinha muito tempo de dar atenção integral, eu fiz algumas aulas com o sensei Badik Dyer, hoje mestre Badik Dyer, e também fiz algumas aulas um tempo bom aí com o Marcelo Morsa, o saudoso Morsa, né? E posteriormente eu fui apresentado ao sistema Sonan de Taekwondo. A minha mãe frequentava a Seisho no Yen, Cruz Alta, e a tia Vera Nochang era amiga da minha mãe e ela comentou com a mãe que estava abrindo uma academia em Cruz Alta, que era naquele casarão que tinha do outro lado da rua do Shopping Center, na Voluntários da Pátria, né? E tem até foto na piscina daquele casarão. É bem bacana. Bom, aí o que que acontece? Eu comecei a fazer taekwondo. Inicialmente eu pensava, mas vou aprender tudo de novo. Vai começar lá no movimento básico, tudo de novo, né? Mas resumindo, foi prazeroso e comecei a fazer taekwondo. Depois eu tive aulas de taekwondo também com o mestre Leonardo Santiago. E depois o Sonan Taekwondo Federation, né, teve uma cisão ali no ano de 1995, e aí eu migrei para o sistema Sanko de arte marcial, que é onde eu estou até hoje. Hoje eu tenho graduação de arte marcial tanto no Taekwondo, né, que eu sou terceiro dan, assim como eu também tenho graduação no sistema Sanko, de faixa preta de Hapkido, de kickboxing e de Tang Sudo. Então, as artes marciais aí que eu tô desenvolvendo as atividades, agora com a quarentena nem tanto, né? Mas a gente desenvolve as atividades de arte marcial. A arte marcial, ela tem um aprendizado muito semelhante às das escolas iniciáticas, né? Tu começa numa situação que tu precisa ser trabalhado, precisa ser lapidado, precisa ser desbastado, e tu vai evoluindo
e preenchendo. Eu gosto de fazer essa analogia, né? Tu pegou a faixa branca e o teu objetivo é chegar na faixa preta. E se vocês analisar, a faixa vai escurecendo com o tempo, né? Ela vai ficando cada vez mais escura e tu fica cada vez mais próximo daquele objetivo final. Então, na arte marcial, tu vai preenchendo aquela faixa com a tua obra, né? Tu vai preenchendo ela até chegar lá mais no grau de instrutor, professor, depois tem o mestre e tem o grão-mestre, depois tem o supremo grão-mestre e no caso do Asanko também tem o supremo guru, né? Então, o sistema Asanko foi criado pelo Roberto Nochang Carneiro, que é meu professor também desde que eu era criança, né? O Nochang, né? Eu conheço, ele me conhece desde que eu, enfim, desde que eu andava com o nariz cheio de ranho, desculpa o termo, mas enfim, a gente começou, né, no Taekwondo Sonan, era bem bacana. Meu primeiro instrutor de Taekwondo Sonan foi o João Miguel Fácio e o João Fernando Paz. O João Fernando, que inclusive mora aqui em Bento Gonçalves e participa de alguns treinos conosco. Mestre João Fernando Paz. Bom, a arte marcial, ela tem três vias, né? Nós temos a via material, né? Que é a via da arte marcial, do chute, do soco, da torção, da projeção, da imobilização, é matéria. Nós temos a via mental e moral, que é a disciplina, que é a dedicação, a abnegação e tudo mais. E nós temos também a via espiritual da arte marcial, né? Que tu tem aí estágios de concentração e meditação que vão te levar a conhecer o Ki, a força, né, interior e técnicas bem bacanas. Eu até gravei esses tempos um vídeo mostrando a importância do foco, porque com força a gente consegue fazer tudo, né? Mas eu fiz um vídeo, o pessoal procurar no meu Facebook, lá na página do Asanko Martial Arts da Serra Gaúcha, um vídeo que eu fiz que eu segurei um ovo cru na mão e fiz um quebramento de uma tábua com aquele ovo sem quebrar o ovo. E isso é foco. Esse foco tu aprende no decorrer das artes marciais. Porque a arte marcial não é só dar porrada, não é só dar soco, não é só dar chute. É foco, é concentração, é disciplina. E isso vai fazer com que você melhore. Por exemplo, no caso da criança, o rendimento escolar. Por exemplo, no caso do atleta, ele vai melhorar seu desempenho, ele vai conseguir conhecer melhor o seu corpo, conhecer melhor a si mesmo, seus limites, e vai tentar ultrapassá-los. E isso vai fazer com que ele se inspire para fazer isso também na sua vida profissional, né? Social realmente ela tem uma filosofia, ela tem um esoterismo dentro dela também, ela tem uma situação esotérica. Nós temos, por exemplo, o Reiki, né, uma técnica de magnetismo oriental, e esse magnetismo a gente pode ver dentro das artes marciais em algumas técnicas de graduações superiores, né? E isso a gente pode até no futuro gravar alguns vídeos, né, para demonstrar, né, que tu com o olhar tu consegue já deixar o cara meio pá. Então, tem uma via espiritual também e a união e comunhão com toda, a harmonia com a natureza. Por quê? Porque a natureza ela tem um movimento, ela tem um curso. E estando no movimento e no curso, a natureza ela é perfeita. E nós, buscando ela, nós vamos ser a imagem verdadeira da criação, né? Da natureza, da divindade. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui para falar. Já estamos a 40 minutos no ar, né? Que bacana, né, pessoal? César Filho, eu tô focando nisso também, viu, César? A situação de escrever. Tô com dois livros prontos, um deles é bloqueio literário. E olha a pergunta do Sete. Vou responder, Sete. Eu vou responder essa tua pergunta. Bom, mas antes da pergunta do Sete, uh, o objetivo realmente é focar, trazer força, enfim. O sistema mágico da Golden Dawn. A Golden Dawn, chamada também de Aurora Dourada, ela é uma ordem iniciática, né, de uma via rosacruciana. E eu tive uma experiência na Golden Dawn, sim, ali nos começos dos anos, primeira metade da década dos anos 2000, eu tive essa Golden Dawn, eu juntamente com meu primo, que sempre foi um parceiro aí de estudos iniciáticos. E eu não posso falar muita coisa sobre o sistema da Golden Dawn. O sistema da Golden Dawn é um sistema operativo, é um sistema cabalístico, é um sistema que ele inspirado na árvore da vida, da Cabala. Para cada sefira, que é um atributo da divindade, existe um trabalho específico, e o objetivo da Golden Dawn é tu conseguir chegar lá
no topo desse trabalho, dominando as luzes e as sombras, né? Então eu não posso falar muito sobre o trabalho da Golden Dawn, não. Em síntese, eu bacana porque eu aprendi muito sobre tarô na Golden Dawn, aprendi bastante sobre cabala, sobre movimentos da natureza, sobre, enfim, talvez a escola que tenha mais me ensinado acerca disso tenha sido a de operação mágica, né? Até porque a Golden Dawn foi criada para ser. Então, o objetivo da Golden Dawn é trabalhar no astral e no físico. Ela não tem muito aquela via de ascensão, de reintegração que nós vemos, por exemplo, nos movimentos martinistas, né? A Golden Dawn é uma ordem mágica. O objetivo dela é trabalhar o astral e o físico. É bacana, assim, Golden Dawn, ela tem entre seus personagens icônicos e lendários, e talvez por isso a Golden Dawn seja tão mitificada, o próprio Aleister Crowley, né? O Aleister Crowley, ele é um iniciado que viveu aqui, ele nasceu em 1875, né? Por que que eu lembro essa data tão especificamente? Porque foi o ano que o Eliphas Levi morreu, 1875. E o Crowley, ele morreu em 1947, que foi o ano que caiu o disco voador em Roswell, né, supostamente. Foi o ano que nasceu Paulo Coelho. Enfim, são anos bastante interessantes. O Crowley, ele ganhou muita fama ao aparecer na capa do disco dos Beatles, né, do Sgt. Peppers. O Jimmy Page tinha uma inspiração muito forte em Crowley. Paulo Coelho também teve, nos primeiros anos de vida, ou na época que esteve com o Raul, uma inspiração em Crowley. Tanto que a música Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, ela, ela realmente ela tá vinculada a Crowley, ela tá vinculada a Golden Dawn. Mas esse Faz o que tu queres não significa. Aí o que, que é isso aí? Ele quer reforçar o poder da vontade. Só que muitas pessoas confundem esse faz o que tu queres com uma liberdade para fazer libertinagem. E não é isso que significa, porque no momento que eu estou fazendo alguma coisa justamente para vincular o meu vício, ou para fortalecer um vício meu, uma vaidade minha, não sou eu que estou querendo. É aquele aspecto da minha personalidade que estou querendo. Então eu não estou sendo livre. Então eu não estou fazendo o que eu quero, eu estou fazendo o que o meu instinto quer. E essa frase é muito mal interpretada. Faz o que tu queres quer dizer que tu pode fumar maconha. Pode fumar maconha nada. E eu, por exemplo, talvez por ter começado a arte marcial muito cedo, eu nunca fumei um baseado na vida, eu nunca tive essa vontade de consumir qualquer substância ilícita. E há uma deixa eu ver, Marcel Pisani, grande mano Marcel Pisani, bacana o bate-papo. A semelhança esotérica teria Paulo Coelho e Raul Seixas. Bom, o Paulo Coelho e o Raul Seixas, eles entraram numa dissidência da Golden Dawn chamada Ordem do Templo do Oriente, Otto. Eles faziam práticas mágicas também que tinham por objetivo domínio do astral, da vontade e adestramento do ser instintivo. Só que o Paulo Coelho era um cara extremamente disciplinado, segundo o próprio Marcelo Ramos Mota, né? Ele era um cara extremamente disciplinado e dedicado nessa arte. Ele era muito dedicado e disciplinado. Ele fazia até conseguir o resultado. O Raul Seixas era um cara mais zoeiro, um cara que levava uma brincadeira e ia mais na parceria. Aí o que acontece? Chegou um determinado ponto em que o Paulo Coelho, que ele estava seguindo essa tendência de Crowley, ele fez uma tendência de invocar um ritual para invocar demônios, para tentar dominar esses demônios. Só que daí o bicho pegou. Ele não conseguiu fazer isso. O bicho pegou e o homem caiu, né? E aí ele tomou um cagaço, o suposto ser apareceu, chamou ele na chincha, e aí se converteu e virou cristão, né? Ele foi fazer a caminhada de Santiago de Compostela, e lá ele acabou conhecendo um outro mestre, né, que levou ele para a ordem que ele diz estar até hoje, que é uma ordem que existe dentro da Igreja Católica chamada RAM. O RAM é de rigor, amor e misericórdia. O Raul Seixas, depois daquela situação ali, ele acabou sendo preso pelo regime militar, acabou sendo torturado, o próprio Paulo Coelho foi torturado, preso, né, e o Paulo Coelho ficou um tempo fora, exilado. Então, a partir daquilo ali, ele começou a viver uma fase mais filosófica, tipo, Maluco Beleza, Carpinteiro do Universo, as músicas do Raul começaram. Ele saiu daquela parte lá do Eu Sou a Luz das Estrelas, ele saiu daquela parte lá
do Viva a Sociedade Alternativa ou da lei e entrou já uma parte mais filosófica, mais contemplativa, mais mística, né? E os dois abandonaram o sistema da Golden Dawn, ou da Otto, né, no caso, que era a dissidência da Golden Dawn, depois daqueles eventos ali que resultaram na prisão dos dois, na tortura dos dois. O Paulo Coelho acabou sendo libertado, inclusive, no livro do Fernando Moraes, ele relata, né, que o Paulo Coelho acabou sendo libertado pela ditadura porque ele se fez de louco lá, né? Começou a se flagelar e tudo mais. Os caras, não, esse cara é maluco, manda embora, ele não é subversivo, ele é só louco. E o Paulo Coelho se livrou dessa por causa disso. Ele começou a se torturar, começou a se arranhar, enfim. Ah, e aí, essa via mais operativa e mágica eles abandonaram. Mas eles têm relatos até de rituais que participaram juntos, o Paulo Coelho e o Raul Seixas, né? Ah, na Otto tem ritual de invocações de demônio, era requisito. O Paulo Coelho diz que sim, viu? O Paulo Coelho ele fala que aquilo ali era uma atividade, uma missão que foi passada a ele. E aí o próprio demônio teria aparecido para ele e ele teria, inclusive, usado um elemento que é um bizu quente até para o pessoal que está nos assistindo, para desconsagrar, para fugir daquela energia negativa. O que ele fez? Ele se meteu embaixo do chuveiro e ligou o chuveiro e fez uma oração com a água batendo aqui no coronário, né? Ele pegou e fez uma, uma oração pedindo a Deus, a Jesus, que intercedessem por ele, e a partir de então ele virou cristão. Ali foi um momento de conversão emblemático para o Paulo Coelho. O Raul, ele acabou depois ficando um bom tempo sem falar com o Paulo Coelho. Aconteceram outras coisas, né, entre os dois, umas que provavelmente nunca vão ser reveladas, mas aconteceu alguma outra coisa que eles tiveram um hiato entre os anos 70 até 1989, quando eles foram se ver de novo numa turnê do Panela do Diabo, que o Raul Seixas fez junto com o Marcelo Nova. Então, se respondendo objetivamente, meu caro Sete, o Paulo Coelho diz que sim, né? Mas o Paulo Coelho hoje ele diz que abandonou essa parte da magia, ele desvinculou, e o reverendo da Otto hoje ele diz que existe a ficha de filiação do Paulo Coelho e do Raul Seixas lá, mas o Paulo Coelho diz que ele não é membro. Pode existir o papel pode dizer o que ele quiser, mas que ele não é membro. Então, realmente, ele abandonou e hoje ele está bem confortável lá no castelo dele na Suíça, sendo o único autor vivo mais traduzido que o William Shakespeare e, e sendo um dos três autores mais lidos da história da raça humana, o nosso querido Paulo Coelho. Embora muita gente não goste dele, o que chama atenção no Paulo Coelho é o fenômeno, né? Que muita gente critica, diz que não gosta, diz que a literatura do Paulo Coelho é ruim, mas se nós for analisar os três escritores mais lidos da história, o Paulo Coelho está em terceiro, né? Então é uma situação bem bacana também nesse sentido. Vamos lá. E sobre o assunto das artes marciais, o Muay Thai tem ligação com outras artes marciais? O Muay Thai tem, sim, Marcelo. Até porque o Muay Thai, se você for analisar o Muay Thai tailandês, eles têm até um ritual para entrar no templo, né? Eles se purificam, eles fazem aquela oração, eles fazem a reverência, enfrentam o adversário e depois eles voltam a se purificar, né? Então o Muay Thai tem, sim, tem uma forte vida espiritual dentro de uma tradição oriental que é a mesma tradução dos japoneses, embora de um modo diferente. É uma tradução aí de alinhamento de chakras, de controle da respiração, de foco, de atenção, de disciplina, de usar a mente para superar os obstáculos do corpo através de uma harmonia perfeita com a natureza e com a divindade. O Muay Thai tem sim uma espiritualidade uh, bem acentuada e algumas ordens têm essa função, né? E algum movimento iniciático que eu acho bem bacana nesse sentido é o Reiki, né? Que nós temos iniciação no Reiki, né? Nível 1, 2, 3, 3A, no caso, eu tenho até o 3A, eu tenho o mestrado. O Reiki, ele tem as meditações, as concentrações e a visualização de símbolos, né? E nós temos, por exemplo, dentro do Taekwondo, vou citar o Taekwondo, que é uma arte marcial que eu tenho um certo domínio, que é onde eu fui mais longe, que eu fui até terceiro dan. No Taekwondo, vai fazer um quebramento de uma tábua de 1 polegada de espessura, ou duas tábuas de 1 polegada de espessura. O segredo vai estar no quê? Alinhamento, concentração, foco, né?
e vai bater e quebrar aquela tábua se tu focar bem direitinho e se concentrar. Então, a arte marcial, tanto as orientais, né, Muay Thai, vou citar o Kapap também, o Taekwondo, o Karatê, o Judô, o Aikido, talvez a mais espiritualizada das artes marciais, elas têm dentro de si todo um sistema iniciático. E a própria divisão de graduações já é um ponto, né? Porque o cara vai chegar a um determinado ponto de ser um aprendiz, depois um aluno avançado e depois ele vai ser um mestre, né? Então, elas têm essa via espiritual. Lenda pessoal e o anjo da guarda não parece com verdadeira vontade. Sim, é uma analogia, viu, Sete? Porque assim, o Paulo Coelho ele fala da lenda pessoal, que é aquela história de tu buscar o teu objetivo na vida e tu realizar esse teu objetivo na vida. Isso que ele chama de lenda pessoal nas obras dele, né? E o anjo da guarda, eu acredito que todos nós tenhamos um, né? Ou alguém orando por nós, ou velando por nós. E eu lembro que a minha avó dizia, e é uma coisa que eu acho bem bacana, dentro de uma visão quase que espírita, mas é legal, né? Que ela diz que o nosso anjo da guarda não está aqui para nos proteger, ele está aqui para garantir que a gente cumpra a nossa missão. Então, ele é quase que um fiador, né? Um avalista. E ele vai fazer o que for necessário para que a gente consiga cumprir essa missão, seja o bom ou o mal, né? Um exemplo que eu posso citar, que a avó sempre citava, não, o cara vai trabalhar e de repente ele sofre um acidente e quebra a perna, né? E nessa ida para o hospital ele conhece uma moça. E aí ele se casa com essa moça, tem bons filhos e tudo mais. Então, a partir daquele momento que aparentemente foi ruim, surgiu algo muito bom. E eu acredito que, se Deus quiser, vai ser o que vai acontecer com essa pandemia, né? Que é algo ruim, mas com certeza isso aí está fortalecendo a nossa vontade, o nosso espírito de fraternidade, o nosso espírito de união, e vai fazer com que coisas boas aconteçam. Empreendedores estão tendo ideias fascinantes para driblar essa crise, e vai ser bacana, vai ser bacana. Então, o anjo da guarda nada mais é, quer dizer, não posso dizer nada mais é, porque eu até odeio essa frase, nada mais é, porque parece que eu estou encerrando o assunto, né? Mas o anjo da guarda, numa analogia, ele é o cara que vai fazer com que o contexto nos favoreça de um ponto de vista que a gente se torne pessoa melhores, mais fortes. Eu, quando estava nas artes marciais, lá, quando era faixa branca, amarela, laranja, o que acontecia? Eu morria pagando flexão. O exército faz isso. Vai lá ver, os EV estão tudo pagando flexão, gritando sim senhor, não senhor e obedecendo as ordens. Ah, então é isso, né? Os caras vão fazer o que for necessário, o que for preciso para a gente se fortalecer, se melhorar, para disciplinar e dinamizar a nossa vontade. Né? É um exemplo que eu sigo, que eu falo bastante, que é bem usual e que acredito que todo mundo já viu, é o cara que diz assim, eu vou fazer academia. A partir de hoje, a partir da semana que vem, eu vou fazer academia. Aí o cara vai lá na academia, primeira semana, uma maravilha, segunda semana, uma maravilha, a terceira semana já falha, na quarta semana já está com preguiça, no mês seguinte já não está indo mais, né? E aí ele confundiu aquela expectação dele, ou aquele momento dele com a vontade, né? Ele acha, eu tô com vontade de fazer academia, não ele só estava indo na onda. E quando chegou a hora que ele teve que mostrar vontade de realmente fazer o que ele estava se propondo a fazer, ele parou, ele não quis, né? Então, regime é a mesma coisa. Eu vou fazer um regime a partir de segunda-feira. E aí eu faço 2 dias de regime, depois eu vejo aquele baita brigadeiro lá na Adult Gusto e pá, mando para dentro. E esse foi meu regime, né? Então, é por aí, né? As pessoas, elas às vezes confundem uma expectação planetária, uma coisa que está acontecendo em volta dela com a sua vontade. A vontade ela tá bem além disso. Você já teve alguma experiência com o seu anjo da guarda? A resposta não, Sete, nunca tive, tá? Ah, não que eu saiba, né? Provavelmente eu devo ter tido, mas não que eu saiba. Um abraço pro vereador Neri Mazoquim, que também nos acompanha nessa live aí, que a gente já tá há 57 minutos no ar, tá bem bacana aí a participação do pessoal. Referências esotéricas em filmes e séries. Eu vou citar 2 aqui, tá? Para ficar legal. O Matrix, né? Que é clássico que nós temos
E aí ele traz uma versão para a vida esotérica, uma frase que eu postei no Facebook esses dias, né? Quer que as coisas fiquem boas, que fique tudo tranquilo, vai lá e faz parte da massa, esquece, não pensa. Vai lá e faz parte da massa, siga. É a mesma coisa. No momento que a gente quer entrar para um movimento, para uma via que vai abrir os nossos olhos, ou fazer alguma ação que vai abrir nossos olhos e nos fortalecer, a gente vai ver tudo, inclusive que não é bom, né? E aí cabe a nós combater. Mas se a gente não quiser combater, sigamos aí fazendo parte da massa, né? Formigas que trafegam sem porquê, como diria o Raul Seixas, né? Ou a gente pode simplesmente construir a nossa casa. E a nossa casa, quando me refiro, é a nossa obra, né? A gente pode construir a nossa obra ou trafegar sem porquê, transformar oxigênio em monóxido de carbono e seguir na comodidade da repetição, que é tão boa e tão agradável, né? Então é por aí. Bom, pessoal, 2 minutinhos ainda a gente tem aí de live, né? Que eu me propus a falar por 1 hora e todo sábado, às 2 horas, a gente estará falando sobre alguma coisa, um bate-papo, uma troca de ideias aí. E vai ser bacana, vai ser legal. E já estamos na terceira semana que a gente faz isso, né? Eu vou ficar devendo um tema que não vai dar tempo de falar, mas semana que vem eu me comprometo a falar sobre esse tema também, que é história e desenvolvimento da maçonaria do surgimento até os dias de hoje. Então, a semana que vem, um dos temas que eu vou falar vai ser esse, sobre história e desenvolvimento da maçonaria. Aliás, maçonaria que é dos próximos 2 livros que eu vou lançar, um dos temas é maçonaria, o outro tema é mais ligado a um rosacrucianismo e a história, né? Um romance histórico e o outro um compêndio aí de pensamentos maçônicos de minha autoria. Então, é isso. A gente vai encerrando por aqui. Agradeço a todos que estiveram conosco, desejando que todos tenham uma semana boa, harmoniosa, um bom final de semana a todos. Segunda-feira recomeça a nossa corrida, recomeça o nosso dia a dia e sigamos firmes e fortes e nos equilibrando, né? Em nossas ações, com amor e com rigor, para que as nossas obras sejam justas e perfeitas. Obrigado a todos, sigamos firmes, sigamos em paz e na próxima semana a gente vai estar de volta aqui às 2 horas com mais uma live. Valeu, galera! Daqui a pouco esse vídeo vai estar no YouTube. Quem tiver interesse no PDF do meu livro Temporal Austin, me pede aí que a gente vai encaminhar o PDF, tá ok? Valeu, galera! Até mais!